Oi, queridos do vlog! Gente, eu não vou gravar vlog, eu acho que da semana, tipo, da minha semana, essa semana, porque não tem muita coisa pra acontecer. Embora ontem e hoje eu tenha ido no shopping, ter feito algumas compras que não foram pra mim, mas eu acho que essa semana eu vou fazer meio que um react a algo que eu comprei pra mim, que é... Espera aqui. Tonho, cuida deles ali. Esse livro, ele tá na minha wishlist, eu acho que faz uns 2 anos. Eu acho que é. Então, ele tava barato hoje, não tão barato assim, mas... É isso. Acho que teremos um react chorando muito no YouTube essa semana. Eu acho que são 800 páginas. Queridos do vlog, acabei de chegar no capítulo 2. O primeiro capítulo é meio que apresentando um pouco, assim, a vida deles no momento. São 4 amigos, que é o Jude, JB, Malcolm e Willen. E, assim, dá pra ver que eles são bem unidos e tal. Ambos não têm onde cair morto. Vivendo em Manhattan. Então, acho que eu tô entendendo aqui no momento, assim. E aí, agora que acabou, eu fiz minhas anotações aqui. Então, resumindo pra vocês. Resumindo, é isso, ó. O Jude, ele é um coitado que ele tá doente nos Estados Unidos. Ou seja, tipo, ele não pode fazer um tratamento, né? Ele tem muitas dores nas pernas. E o Willen fala muito sobre isso. Os meninos todos comentam como o Willen é bonito e causa uma coisa nas garotas, e eles não causam isso, então eles sentem um pouco de, tipo, inveja dele, mas ele, justamente para não deixar eles mais chateados, assim, com a situação, ele não comenta sobre o efeito que ele causa nas meninas, assim, ele é um fofo. E ele é o que mais cuida do Jude, que o Jude, ele usa bengala e tudo, né? O Malcolm, ele tem 27 anos, então eu acredito que todos eles tenham mais ou menos essa faixa de 25 a 27 anos. E ele ainda mora com os pais e, tipo, a mãe dele faz tudo por ele, assim. E o pai dele não o considera, talvez, assim, o melhor filho do mundo, sabe? Então ele fica meio frustrado, porque a irmã dele tem um pouco mais de atenção do que ele. O JB, né, que é o JB, ele é um artista, só que ele é um artista super frustrado, porque nenhuma das obras dele, por mais que ele se dedique, deu certo, né? Nenhuma delas. E quando ele volta pra casa no domingo, tipo, a mãe dele, que é super guerreira, assim, batalhadora, deu a melhor educação do mundo pra ele. A família dele faz dele, assim, tipo, coloca ele num pedestal, sabe? E ele adora isso, ele adora voltar pra casa, porque em casa a arte dele é reconhecida. Mas ele se questiona, né? Que, tipo, beleza, as 4 mulheres que estão na minha casa gostam do que eu faço, mas somente elas. Então, por enquanto é isso, assim. Tá mais contextualizando a amizade deles e a vida deles. Ainda não aprofundou na vida do Jude como se aprofundou na vida dos outros 3, sabe? Aqui tem um pouco de historinha, de uma contextualização da vida dos 3, mas do Jude a única coisa que a gente sabe é que ele não tem os pais desde que eles se conhecem, mas ninguém fala sobre isso, ninguém toca no assunto, e que ele tem algum problema nas pernas do qual ele sente uma dor absurda, a ponto de, tipo assim, vomitar de tanta dor. Mas ele também não gosta que as pessoas falem sobre isso. Não é que ele não gosta, é que ele sempre evita falar sobre isso. Tipo, não, tá tudo bem, eu tô só cansado. Não, eu tô só... Não é nada, não tem problema. Não precisa chamar ninguém e tal. Então, o que acontece? Os 3, eles chegaram, tipo, num consenso, assim, de que eles não falam mais sobre a dor nas pernas do Jude e não falam sobre os pais do Jude ou sobre a vida do Jude. Eles só
ignoram, assim, pra não causar esse desconforto, talvez, no Jude. Acredito que esse querido aqui da capa é o Jude. Porque do pouco, assim, do que principalmente o Willen falou sobre o Jude, assim, o coitado, ele é um coitado, tá? Mas o Malcolm, dá pra ver que ele sente uma pontinha de inveja, assim como da irmã, como do Jude. O Jude ficou um tempo morando na casa do Malcolm, que o Malcolm ele tem uma boa casa no Upper East Side, por mais velha que ela seja, é no Upper East Side. E o pai dele sente mais orgulho, isso na visão do Malcolm, tá? Sente mais orgulho do Jude do que do Malcolm, né? Porque o Jude fez direito em Harvard, tá trabalhando na promotoria, que é onde o pai do Malcolm um dia trabalhou e essas coisas. Então, assim, supostamente o Jude é bem sucedido, mas ele não é tão bem sucedido assim, porque na verdade ele só trabalha como assistente da promotoria, tá? E ao que parece, a promotoria dos Estados Unidos não ganha tão bem, né? Enfim, ganha reconhecimento. Capítulo 2, vamos ver. Outro adendo, pessoal, é que são vidas muito, de certa forma, comuns, tá? Que eu tô vendo até agora, tá? Não tem nada, assim, de extraordinário. Ai, o fulano, ele é super inteligente, ou o ciclano é muito assim, e tarará. Mas vamos ver. Eu tô achando esse livro uma pedrada, tá? Vou nomear meus favoritos até agora. Eu tô na página 54. Eu sinto que eu tô lendo e não tô saindo do lugar. Porque é uma leitura difícil, uma leitura pesada. Meu favorito até agora é o Willen, com certeza. Ele tá falando um pouco da infância dele e não foi fácil. E mesmo assim ele ter se tornado essa pessoa tão legal e a infância, o fato da infância dele ter sido desse jeito justifica o porquê ele é tão legal com o Jude. Por enquanto ele é meu preferido. Eu estou com muito receio do JB. Muito. Assim, eu acho que o JB, ele pode ser meio que um vilão, tá? Não... São histórias muito reais, tá, gente? É muito vida real. Então, ele não é necessariamente um vilão, tá? Mas... ele é aquele tipo de pessoa que fala assim, mas eu tenho personalidade forte. E é um babaca. Eu tô sentindo que ele é isso. Que ele é muito egoísta, que ele só pensa nele. E... aí eu não sei. Por enquanto, eu não tô muito assim com o JB. Malcolm, eu acho ele muito mimado, mas ele ainda, tipo, não tem muita coisa sobre ele até. Eu acho só o JB um pouquinho mais espertinho demais, sabe? Não sei. Tô com o pé atrás com ele. Bom dia! Gente, eu vou falar um pouco sobre o livro. O início dele, ele é bem difícil, bem chato de começar, tá? Então, assim, se você é o tipo de pessoa que já quer ser fisgada já logo nas primeiras páginas, esse livro não é pra você. Ele me lembrou um pouco o It, nessa questão, assim. A autora, ela é muito descritiva em vários sentidos, tá? Ela fala demais e é uma leitura que não te deixa confuso. Mas se você, tipo... é porque eu li o It. Então eu tô comparando muito com o It. Que é uma leitura que vai e volta, vai e volta. Tipo, ela está falando no presente sobre o ciclano. E aí, de repente, ele fala assim, e aconteceu, tipo, uns 3 dias atrás, isso. E daqui a pouco ela volta a falar no presente. Mas não é confuso, tá? Ela deixa isso bem natural, como uma coisa assim, tipo uma lembrança mesmo. E essas lembranças, elas são muito explicativas, tá? Ao longo do livro. Aqui, ainda não tá falando muito sobre o Jude.
tipo, o Jude em si, tá? Falam mais sobre como os outros meninos veem o Jude. E eu não vou negar que isso me deixa um pouco assim, sabe? Tô meio assustada com o que pode vir do Jude. Porque as poucas coisas que eu sei dele é que ele é um coitado sofredor, gente. E é isso. Aí já ontem já teve uma cena bem, assim, pesada. Aqui não tem páginas de gatilhos, tá? Porque é um livro, se eu não me engano, um pouco mais antigo. Então não tinha esse negócio de colocar gatilho. E eu não sou uma pessoa que tem gatilhos, assim. Então, pra mim, é ok ler qualquer tipo de livro. Pra quem acha esses temas um pouco pesados e não tem vontade de ler ou causa algum tipo de gatilho, eu não recomendo, tá? Já logo assim, os primeiros 3 capítulos. E ainda tá numa vibe um pouco mais engraçadinha da amizade deles. Eu acredito que toda amizade é assim, tá? Tem coisas de se reclamar, tem coisas de... É um livro muito realista, eu achei, tá? Onde, tipo, eles falam... por ser em terceira pessoa, fala abertamente sobre esse sentimento de inveja, esse sentimento de arrependimento de alguma coisa. Então, ele não é como se o fulano admitiu que está com inveja. Não, a autora tá falando que o ciclano tá com inveja, sabe? Então, é isso. No mais, as minhas considerações continuam as mesmas. Eu tô numa vibe de escrever bastante nos livros e tal. Eu já fazia isso antes. Mas... Bom, só pra vocês terem uma ideia de como que tá ficando. Então eu deixo aqui alguns comentários. E no final de cada capítulo eu escrevo o que eu achei até agora, né? De certa forma, como fala muito sobre eles, sobre os personagens e tudo, então eu acabo escrevendo sobre o que eu tô achando deles. E é isso. Bom, e até agora o Willen, ele com certeza, ele é o meu protegido. Assim, ele é uma pessoa da qual eu seria muito amiga. Identifico ele em algumas amigas minhas. Então, acho que por isso eu tenho um carinho muito grande por ele. E ele teve uma infância muito difícil, teve uma adolescência muito difícil. A fase adulta dele também não foi nada fácil, mas mesmo assim ele continua sendo um querido, sabe? E chega um momento aqui em que ele dá uma certa explodida com os meninos, os outros 3, e é totalmente justificável porque só ele passa por certas coisas junto com o Jude, por enquanto. Tipo, os outros meninos não veem tão de perto a situação do Jude como ele vê, e ele se preocupa de uma maneira muito incessante com ele, né? Acredito que é por conta do irmão do Willen, que tinha alguns problemas e ele cuidava muito do irmão, e quando o irmão morreu, tipo, foi bem... Ao mesmo tempo que foi super chateante pra ele, também foi um alívio para os pais, enfim. Eu não quero ficar dando muito spoiler, mas eu não sei como fazer a review desse livro sem falar sobre as histórias deles, que tá contando ao longo, sabe? Não teve nenhuma cena que eu chorei ainda, talvez porque justamente eu não tenha muito problema com os gatilhos que estão aqui. Porque eu vi algumas reviews das pessoas chorando desde o primeiro capítulo, então... Não sei, talvez eu esteja quebrada. E é isso. Eu recomendo que vocês não leiam esse livro, tipo, da maneira... assim, tipo, corrida, sabe? Porque tem muitas frases aqui da nossa vida adulta, das nossas inseguranças, das nossas coisas, que você vê que não é uma coisa que só você sente. É uma coisa normal, todo mundo sente, inclusive o personagem do livro. E se o personagem do livro sentiu, é porque a autora sentiu também. Então, é isso, sabe? Eu acho que não é um livro pra você ler assim rapidamente,
Mas a história te chama pra ler rapidamente, pelo menos até agora tá me fazendo ter essa vontade de lê-lo. Mas é uma história pra você entrar nela e ficar, tipo, perceber todos os momentos e os detalhes, sabe? Vou deixar aqui só algumas frasezinhas que eu grifei pra deixar essa vontadezinha, instigar vocês, talvez, a ler. Porque é isso. Saibam, não é uma leitura daquelas tipo de romancezinho de Kindle, tá? Que é rapidinho, que as coisas acontecem e tal. Não. É uma leitura lenta. Vai lembrar, eu achei bem parecida com a escrita do Stephen King, principalmente Mr. Mercedes, toda a trilogia, e o It, principalmente, porque é uma escrita bem descritiva. Então, é uma escrita que demanda vontade de ler a história. Porque, às vezes, quando começa a descrever demais, a gente só quer pular para a parte que acontece. E, na verdade, a gente precisa de toda aquela descrição para entender o que acontece. Bom, já que eu falei de meu preferido, eu vou falar pra vocês o que eu menos gostei, que é o JB. Eu imaginei que eu ia gostar do JB pela introdução dele no primeiro capítulo. Ele não seria um tipo de cara do qual eu seria amiga. Então, sei lá, e eu acho ele meio desnecessário em muitas vezes, sabe? Em todos os sentidos, ele é desnecessário com todos os meninos, sabe? Ele talvez é um pouquinho melhor com o Malcolm, porque o Malcolm tem um pouquinho mais de poder financeiro. Mas, não sei, e assim, eu fiquei muito feliz que ele descobriu agora a forma dele fazer arte, olhando pra vida dos amigos, olhando pra vida à tua volta. Eu fiquei muito feliz com isso, que ele fez essa descoberta. Mas eu tô com o pé muito atrás com essa descoberta dele. Porque ele devia ter pedido autorização pros amigos dele pra fazer isso. Eu entendo que aquilo é a arte dele e que ele até se arrepende de não ter feito isso antes. Mas, principalmente com o Jude, ele sabe que o Jude não gosta de se expor, nem nada. E ele falou que ele de certa forma prometeu que jamais publicaria nada sem antes passar pela aprovação do Jude. Mas ele já deixou isso mais claro, tipo, 2 parágrafos abaixo, que ele se arrependeu da promessa e que ele com certeza não falaria pro Jude o que ele ia publicar. Publicar, né, de certa forma, mostrar, porque ele é um artista. Então eu sinto que a amizade deles vai ser abalada em algum momento por conta disso. E é isso, eu acho o JB meio babaca, então tá meio complicado gostar dele. Ó, tá começando a falar bastante sobre o Jude. Na verdade, esse capítulo citou somente o Jude e a história dele. Mas a história de uma forma totalmente vazia. Porque só fala sobre o sentimento dele querer manter tudo em segredo e não fala o segredo. Então, a gente não sabe o que aconteceu com o Jude. Mas ao que parece é algo, assim, horrível. Porque ele não gosta de falar sobre. Ele nunca falou sobre. E ele mente sobre. Então, deve ser algo horrível. Deve ter acontecido alguma coisa muito pavorosa, sabe? E é foda, porque eu acho que ele tá passando por algo muito foda. E ele não fala sobre isso. E as pessoas à volta dele simplesmente ignoram e segue a vida, sabe? Sei lá. Sei lá, eu não sei. Eu tô com medo do que aconteceu com ele. Acho que essa é a grande verdade. Eu imagino
o que deva ser. Mas aconteceu alguma coisa da qual, por exemplo, hoje ele só anda mancando. Gente. Página 165. Queridos, eu já tô quase na página 200. E, tipo, um monte de coisa aconteceu. Bom, lá na página 165 eu fiquei em choque. Porque eu acho que foi a primeira tortura que o Jude sofreu de verdade. E eu fiquei com muita raiva. É tipo assim, é insano, sabe? E aí depois vai tomando um rumo até onde ele já tinha dito. Ele fala muito. O livro ele faz essas coisas. Se passa no presente, mas eles lembram do passado. E aí passa sempre um intervalo de tipo uns 2 anos, mais ou menos, sempre. Tipo, aí vai pulando. Enquanto eles estão no presente, eles lembram do passado. É meio doido, mas super funciona. E aí o Jude tava lembrando do mosteiro, que foi o primeiro lugar que ele ficou. E foi lá que ele sofreu esse trauma gigantesco, do qual ele não fala pra ninguém. E aí, deixa eu ver, qual que é a página? Página 169. 168, na verdade. A gente começa a entender o que aconteceu. Tipo, eu já desconfiava, mas ainda não é nada certo de que vai ser isso. Mas eu desconfio do que seja. E ele já tinha dito sobre esse cara, o irmão Luke, antes. Tipo, que eu não quero confiar no Harold como eu confiei no irmão Luke. E aí, eu nem tinha na hora que ele tava falando do irmão Luke, que, tipo, parecia ser super bacana. E aí eu me lembrei, tipo, confiar nele. Falei, putz, entendi agora. E aí corta antes de tudo acontecer. Ele só fala assim, tipo, que foi naquele momento que foi o divisor de águas da vida dele. E aí vai pra outros capítulos, outras coisas. E agora aconteceu o que eu já presumia que ia acontecer. Eu não gosto do JB. Eu acho ele babaca. E muito egoísta. Então, aconteceu exatamente o que eu achei que ia acontecer. E eu tô com raiva dele. Nem só de sofrimento é uma vida pequena, gente. Eu tenho muitos personagens preferidos desse livro. Sabe, o mundo tem jeito, sabe? Como é bom, como é bom. Gente, eu decidi que eu quero terminar esse livro até domingo. Então eu tenho que ler 140 páginas por dia, incluindo o dia de hoje, que eu li 50, não contando as outras 50 que eu li hoje. Então hoje eu li 100 páginas.
Só que não conta, né? 50 delas não vão contar, porque eu tô contando a partir... Enfim, vocês entenderam. E é isso, por enquanto, gente. Nada muito assombroso aconteceu. É que é tudo... São muitas informações de muitos personagens, tá? E aí é isso. Eu tô com coisa no ouvido. Acabou de acontecer o que eu achava que aconteceria. E novamente o JB. Só que dessa vez, assim, muitas das coisas que o JB passa, e o Malcolm também, eu compreendo, sabe? 100%. Eu compreendo o JB. Mas eu acho ele um egocêntrico babaca. Mas aqui tá falando um pouco mais sobre quando ele chegou aos 39, né? E o que aconteceu, sabe? Que rumo a vida dele tomou. E é muito triste, tadinho. Ele tem todo o talento do mundo, mas ele utiliza, eu acho que talvez da forma errada, sabe? E aconteceu aqui um episódio, eu tô marcando, eu acho que todos os episódios que foram marcantes pra mim, na vida do Jude, principalmente, tá? E aí aqui eu tenho 4, dentro de mais ou menos 300 páginas, eu tenho 4 eventos que eu considero marcantes pra mudar o rumo das coisas, sabe? Da história de todo mundo no geral. Coisas que aconteceram com o Jude. Nossa, gente, toda vez que eu apareço aqui, eu tô parecendo um bicho, né? Enfim. Vamos falar de uma vida pequena. Não sei em que página eu tô, vou dar uma olhada. Eu deixo aqui no vlog. E... vamos lá. Ontem eu cheguei numa parte que com certeza será um divisor de águas. Tenho certeza. Sabe o que acontece? O Jude, chega uma hora em que a gente fica... Eu devo estar nas 300 e pouco, tá? Quase 400. Mas chega uma hora em que a gente fica com raiva dele. E eu particularmente, não é que eu tenho raiva, eu entendo o ponto dele não querer se abrir, porque são traumas muito pesados. Mas todo mundo pede pra ele, tipo, se abrir, fale com alguém, fala com o fulano, fala com o ciclano. Você tem que fazer uma terapia, você tem que fazer, sabe? Todo mundo sempre falou pra ele. E eu acho que esse é um ponto que a autora quer explorar. De tipo assim, gente, eu nunca vi nada sobre Uma Vida Pequena, eu não sei nada sobre a autora. Pode ser que o que eu esteja falando aqui seja a maior babaquice. Então levem em consideração somente a minha opinião de que não sabe nada sobre o assunto, ok? Enfim. Eu acho que a autora quis explorar, de certa forma, a importância de você se abrir. Porque ela dá muita importância às amizades, né, do Jude, porque elas são muito importantes para todo o enredo do livro. Porque você vê que todos os amigos dele que ele fez ao longo da vida se preocupam com ele. Todos os amigos, sem exceção. Até o JB. Todos eles se preocupam com o Jude. Todos eles pisam em ovos com o Jude. O Jude não é uma amizade fácil. Quando a gente tá lendo da perspectiva aqui da vida do Jude, a gente entende ele totalmente. Quando a gente vê da perspectiva do William, que principalmente ele teve um irmão com
com problemas cerebrais e tal, você entende o Willen. Quando você lê da perspectiva do JB, você vê que o JB ele é um babaca, mas ele é um babaca consciente. Que ele respeita o espaço do Jude. Em muitos momentos ele não respeitou. Mas durante todos esses anos de amizade, que vem desde a faculdade, e ele foi o primeiro amigo do Jude, você vê que ele tenta ao máximo respeitar. Por mais que o Jude não dê nenhuma abertura pra nenhum deles. E é aí que tá. Ele fala dos problemas. Ele falou dos problemas dele pro médico dele, que é o Andy, que também é um amigo de todos eles. Mas ele apenas comentou como algo pra, tipo, se tratar na saúde física dele. Porque ele ficou com muitas sequelas. E ele se automutila, então, né, precisa cicatrizar pra se automutilar novamente. E o Andy, ele vive indicando, você tem que fazer uma terapia, você tem que fazer uma terapia. E ele nunca vai buscar. Nunca. Então eu acredito que a autora também esteja falando sobre a importância dele buscar essa ajuda. Você passa por isso? Ok, busca ajuda. Senão você vai ficar preso a isso, sabe? E infelizmente, essa é uma escolha totalmente do Jude. Porque ele é bem sucedido, ele tem uma carreira, ele tem amigos, ele tem uma vida social legal, ele parece ok, ele é só, para as pessoas de fora, ele é só um cara misterioso, e isso é um charme. Mas não, ele tá sofrendo, sabe? A gente não sabe o que acontece com as pessoas, né? E é aí que tá. De certa forma, é uma escolha dele não buscar ajuda. E por quê? Todos eles se oferecem, sabe? Isso machuca e mexe muito comigo, assim, nesse sentido, tipo, é uma escolha totalmente dele. Eu entendo que ele tem as questões dele, desse bloqueio, né? Precisa ter coragem pra você falar sobre algo tão pesado do qual você se culpa tanto, né? Ele acha que tudo é culpa dele. Ele era uma criança, sabe? Ele era um adolescente. E assim, eu estou ali na página 300, 400, não sei, e ainda não falou abertamente, explicitamente o que aconteceu, mas a gente sabe o que aconteceu. A gente sabe desde o início, sabe? Por exemplo, não são as pernas dele que não funcionam, só a coluna, né? Depois ele fala, mas o pessoal acha que é a perna. E quando perguntaram pra ele, ele falou, foi um carro. E tem um meio de verdade nisso, mas não sei se é totalmente verdade, porque não contou as histórias dele. A gente sabe de algumas coisas que aconteceram no mosteiro, muito implicitamente, mas a gente sabe o que foi. E o restante das coisas eu acredito que vai desenvolver do meio pro final. Mas é isso, eu acho que chega uma hora em que a gente fica até com raiva dele. Porque a gente tá na cabeça dele, a gente entende, compreende, mas fica nós de fora, que não temos a história dele, que não... A gente para e pensa assim, caralho, Jude, porra, sabe? Tá aqui. Eu escrevo todo o final de capítulo assim, Jude, aceite ajuda. Desde que eu comecei o livro. E ele não aceita ajuda. E aí agora entrou no momento em que eu achei que, tipo assim, putz, alguma coisa vai acontecer aqui. E aconteceu. Nossa, ai, que raiva. Ai, que raiva, sério. Sério. Puta que pariu, esse livro é insano. Quando você acha assim, porque eu já achei... Eu vou dar nome aos bois aqui. Eu já achei o Caleb um filho da puta. Já. Eu já não fui com a cara dele, já logo no início, assim que ele sentou do lado do Jude aqui, no jantar. Falei,
é só um encontro normal, né? Tudo bem. Ai, você não vai me chamar pra subir? Aí, beleza. Aí eu já falei, putz, coitado do Jude, como é que ele vai explicar? A culpa, né? Nesse caso aqui, a culpa não é do Caleb, né? Dele não saber que a pessoa, né, tem um monte de trauma. Beleza. Falei, não vou culpar Caleb. Não vou julgar. Não julgareis. Mas ele é muito babaca. Muito babaca. Muito babaca. Ele é assim, tipo... eu não sabia que você andava mancando. Aí o Jude tirou toda a confiança do mundo e perguntou por quê, senão você não ficaria comigo? Aí ele falou, não. Aí ele virou assim e falou assim, você usa cadeira de rodas? Ele, só às vezes. Ele, é melhor você não usar quando estiver comigo. Garoto, te manca. Nossa, de verdade, eu mandava ele se fuder. Aí agora, eu não sei por que caralhos o Jude gosta tanto de se auto-sabotar que ele continuou num relacionamento com este filha da puta. Aí você fala assim, não, mas aí ele passa um parágrafo inteiro descrevendo tudo que ele gostava no Caleb. Eu falei, tá vendo? É o amor, eu estou julgando. Estou julgando. Eu vou ler só essa frase desse parágrafo aqui, tá? O parágrafo começa dessa forma. Na primeira vez que o Caleb o agrediu, você tá de brincadeira comigo, né? Você tá de brincadeira comigo. Não, 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 não. 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 Sério, cara. Puta que pariu. Olha o que ele tá fazendo. Nossa, eu vou rabiscar esse livro inteiro. Esse livro inteiro. Filha da puta. Filha da puta. Coitado, coitado. Nossa, calma. Calma, calma. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu não vou chorar. Eu não vou chorar até a página 500, eu me recuso. Pera. Deixa eu fazer as anotações aqui, que eu tô precisando. Gente, nossa, sério. Sério, sério. É sério. É bem sério. Eu amo você, Aura. Você é o meu preferido. Nossa, sério. Sério. Assim, de verdade, cara. Ai, Deus. Eu acho que eu vou chorar. Ai. Nem é uma cena assim... difícil. É que... Nossa, o meu estado. O Harold, ele é um amor, sabe? Quando ele adotou o Jude com 30 anos, sabe? Ele ama
o Jude. Jude não é um parente, não é nada, sabe? Foi alguém que ele conheceu na vida e ele ama ele. Mesmo não sabendo porra nenhuma sobre ele. E ele ama tanto. E... enfim, aconteceram as coisas com o Caleb que foram muito pesadas. E... finalmente o Harold, né, em um jantar, ele percebe o que tá acontecendo. E ele tenta tomar as rédeas, sabe, da situação. É como eu havia dito pouco antes, né? As pessoas tentam ajudar. As pessoas pegam, tomam as rédeas da vida do Jude. Mas o Jude não deixa. Ele é aquele cavalo selvagem que nunca vai ser domado, que não vai aceitar a ajuda de absolutamente ninguém. Nem do pai dele. Porque o Harold adotou ele. É oficialmente filho dele. Então ele fala que ele é o pai dele. E é isso. Essa cena aqui, página 369, me pegou. Porque eu fico imaginando... pô, você vê seu filho nessa situação. Uma pessoa que você ama nessa situação. E ela não aceita ajuda. Ela não aceita nada, absolutamente nada do que você fala. Nenhum conselho, nenhum um abraço, sabe? Nada. É isso, e aí eu fico imaginando, tipo assim, o Harold só deixando ele, tipo, porque ele não consegue mais passar, ele já passou de todos os limites com o Jude. E ainda assim não foi o suficiente, sabe? Ai, pesado, muito pesado.